Olá, gente! E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Casa de Repouso Modelo. Eu me chamo Roberta. Criei esse canal para a gente falar mais sobre esse mundo das instituições de longa permanência, trazer mais conhecimento sobre essa área, tentar desmistificar um pouco esse mundo, né? Falar como de fato funciona essa área aí das casas de repouso. Um perfil aqui voltado para quem deseja abrir a sua instituição, mas não faz ideia por onde começa. Então aqui, se você rolar aqui esse canal, você vai ver muito vídeo falando sobre absolutamente tudo, para que você consiga começar a entender um pouco mais sobre como funciona essa área. Se você já tem a sua instituição, mas vive aí uma série de situações, às vezes não consegue encontrar alguém que viva ou tenha vivido algo parecido com você, então saiba que aqui você vai encontrar muita coisa das minhas vivências e experiências. Eu tenho certeza que você vai se identificar com muita coisa que eu falo aqui nesse canal. Também é um canal voltado para quem tem curiosidade sobre esse mundo, né? Saber como que funciona essa área aí das casas de repouso, e isso é importante porque quebra muitas objeções, né? Muitos paradigmas aí de como de verdade funciona essa área, tá bom? Se você não me segue aqui, então se inscreva nesse canal, né? Compartilha, comenta o que você tem achado desses vídeos, deixa aqui sua pergunta, que eu também sempre faço o possível para responder todo mundo. Se você não me segue lá no meu perfil do Instagram, me siga por lá também. Lá, diferente daqui, eu coloco conteúdo todos os dias voltados para esse mundo das casas de repouso. Continuando aí nossas sequências de vídeo, que eu tenho feito a respeito das minhas vivências, né? Então aqui agora tem sido um momento de contar, né? Contar coisas que aconteceram na minha vida ao longo desses 13 anos, situações às vezes nem sempre fáceis, mas como eu consegui resolver ou de que forma, né? Eu fui sair dessa situação ou situações inusitadas, enfim, né? Tem de tudo aqui. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma situação que eu vivenciei que não foi nada fácil e que eu fiquei desesperada, né? E que, claro, não poderia ter acontecido, foi uma fatalidade, né? E assumo e sempre assumi total responsabilidade sobre isso, que foi quando uma idosa minha fugiu da instituição, né? A gente sabe que quando um idoso vem residir na nossa casa de repouso, na nossa instituição, nós estamos responsáveis por ele dentro ali daquela casa, né? Então, tudo que acontece com ele dentro da instituição é nossa responsabilidade. Por isso que quando eu falo muito, né, sobre várias coisas dessa área, mas eu sempre digo que a gente precisa entender de fato o quão importante é cuidar de vidas, o tamanho da nossa responsabilidade, né? Não só por poder acontecer uma situação como essa que aconteceu, de um idoso fugir, mas de ter a vida dele ali, né? Nós estamos cuidando da vida dele, então de sofrer uma queda, de qualquer coisa que aconteça com ele é de nossa responsabilidade. Então é algo que a gente precisa entender de verdade, o quão responsável, ou a intensidade dessa responsabilidade, né? E muitas vezes quem entra nessa área não tem muita noção disso ou não para pensar muito sobre isso. Então esse é um primeiro ponto muito importante, entender de verdade o tamanho da nossa responsabilidade, né? Que é cuidar daquelas vidas que estão ali. Óbvio que vão ter vidas, pessoas conscientes, lúcidas, que é muito mais fácil, mas nós vamos trabalhar muitas vezes com idosos que não são 100% lúcidos, dependendo do seu grau aí de demência, mais ou menos lúcido. E isso que é o desafio maior, né? Porque eles não têm essa noção da onde eles estão, aonde eles querem ir, né? Eles muitas vezes ficam parados lá naquele passado deles, tem aquela memória, e é aí que as situações podem acontecer. Então eu vou contar para vocês como que foi essa situação específica, né? Comigo. Essa idosa já residia comigo há algum tempo, há alguns anos até, eu acredito. Ela ficou comigo acho que uns 3 anos, devia estar na metade desse tempo aí, mais ou menos, né? E a minha instituição, nós tínhamos uma das
não era uma atividade, mas assim, ao longo da semana nós tínhamos muitas coisas que aconteciam dentro da casa, fisioterapia, música, terapia ocupacional, enfim. E uma das coisas que aconteciam, que eles gostavam muito, era toda quarta-feira, tinha uma igreja pertinho ali da casa, que as ministras da Eucaristia vinham, né? E faziam ali uma celebração com eles, levavam a hóstia para eles comungarem, né? Que era algo que para eles ali era algo muito importante, era um momento que eles gostavam muito, né? Então toda quarta-feira isso acontecia. E sempre vinham muitas ministras, né? Não só as ministras, mas outras pessoas que saíam da missa lá, né, dessa igreja e vinham ali. Então sempre vinham ali em torno de 10 senhoras, né? Normalmente eram mais senhoras, e ficavam ali. Então faziam, né? Rezavam com eles todos e ao final davam a hóstia, né? Então era normalmente assim que acontecia. E nesse meio tempo, né, gente, que isso sempre era 4 horas da tarde, toda quarta-feira às 4 horas. E isso acontecia, e nesse meio sempre tinha entrada e saída de pessoas de dentro da casa, visitas. A casa era aberta, né? Uma instituição ela tem que estar aberta ali para as visitas. Então eu sempre tinha, e a minha casa, que aliás era algo que, por eu trabalhar em tantas instituições e tal, eu sempre percebi que era algo bem diferente na minha. Sempre tinha muito movimento de pessoas, né? Então assim, as famílias eram muito presentes, né? Estavam sempre ali visitando os idosos, então assim, quase que diariamente, todo dia, muitos deles recebiam visita. Então era abre portão, fecha portão, abre portão, fecha portão, tira casaco, bota casaco, né? Não sei porque lembrei disso agora. E aí tinha muita entrada e saída de pessoas, né? E sempre as pessoas que nós já conhecíamos, as pessoas de sempre que entravam e saíam, as pessoas da igreja também, né? Então tudo certo. Neste dia especificamente, da mesma forma, veio um bom número dessas pessoas da igreja, as ministras e mais as senhoras que vinham junto, né? E familiares estavam por ali também, né? Então, os familiares vinham também, ficavam ali e tudo mais. E o filho dessa idosa estava ali quando as ministras da Eucaristia chegaram, né? Então, ele estava ali visitando e quando elas chegaram, ele decide ir embora. E aí ele vai, né, embora e a mãe fica ali participando e tudo mais. Tudo certo, né? O que acontece? Perto do horário delas saírem, elas ficavam ali em torno de 1 hora e pouquinho, então umas 5 e pouquinho, era a hora delas irem embora. Só que o que acontece? O portão estava entreaberto porque estava vindo a entrega de fraldas. Eu fazia compra mensal de fralda e o entregador estava lá, né, entregando. Esse horário eu já não estava mais na instituição, tá? Não estava mais, já tinha saído buscar meu filho na escola e de lá eu vim embora para minha casa. Então, existia o portão entreaberto para esse rapaz descarregar as fraldas, né? E as ministras da Eucaristia estavam todas ali ao mesmo tempo dando tchau para todo mundo. Então, tchau para fulano, tchau para ciclano, vamos indo, o portão tá aberto, bababá, tá. E foram nesse meio desse vucu-vucu todo aí, vocês entendem? Tá. As meninas que estavam lá, teve uma especificamente, confere as fraldas, fecha o portão, o cara vai embora, fechou o portão, acabou, as meninas da Eucaristia foram embora, tá, beleza. Nesse horário aí, agora, vai acontecer o quê? Elas vão começar a levar de um por um os idosos para trocar fralda, começar a ajeitar, para logo jantar, para depois ir dormir, né? E é aí, nesse momento, que não encontram essa idosa. E essa idosa, ela andava com bastante dificuldade. Então, assim, normalmente a gente dava a mão para ela e ela vinha andando. Então, não era uma idosa que ia sair, andar por tudo aí, porque ela não ia conseguir, né? Só que a gente não encontra ela. Daí as meninas olham por toda a casa grande, né? Olham por toda a casa, por todos os cômodos, até de fato detectar que ela não estava dentro da instituição. E que muito provavelmente ela deve ter saído neste momento. Me ligam, né? Roberta, a gente já procurou ela por tudo, tal, não tá aqui, tal. Eu saio da minha casa desesperada, né? Porque assim, nunca tinha vivido essa situação, né? Então, venho desesperada de lá e venho com o carro, já tá escurecendo, né? Já tá escurecendo, então eu venho com o carro desesperada, olhando por tudo ali, próximo, né?
e não vejo nada, não encontro nada, chego na casa, nada, né? E elas falam pra mim, Roberto, provavelmente ela saiu nesse momento junto no bolo com essas ministras aí, com essas mulheres que estavam ali, elas também não se deram conta. Enfim, gente, eu vou dizer pra vocês que aí começou o desespero, né? Pela minha responsabilidade, né? Disso ter acontecido, porque é óbvio que não podia ter acontecido, né? Tinham que ter ficado mais atentas nesse momento com o portão aberto, o rapaz entregando e elas saindo da casa. Enfim, aí é momento de ligar pra família, de avisar, né? E a filha dela, óbvio, ficou apavorada, né? Porque assim, ela podia cair, se machucar, porque como eu falei, ela não tinha muita firmeza no andar, muitas coisas podiam ter acontecido, né, gente? Assim, ali tudo passa na cabeça naquele momento. Mas ela veio ali, ligou para netos e irmãos e tudo para começar a rodar por todo a redondeza ali, né? Avisou polícia também para, né, se caso soubesse de alguma coisa tudo. E ali houve o desespero, mas em momento nenhum acusações ou brigas comigo. Até que surge um neto, né? Surge um neto dela, que nesse meio tempo eu falo, ó, eu vou ficar aqui para esse caso, né, acontecer alguma coisa, e cada um ficava num lugar, tinha o telefone da instituição, né? E aí esse neto chega lá para falar comigo, né? E assim, não me bateu porque acho que ele sabia que se ele fizesse isso, né, algo pior podia ir para um outro lugar, a coisa toda, né? Mas ele começa lá fora, né, da casa a gritar, dizer que se acontecesse alguma coisa com a avó dele, ele ia botar fogo na minha casa, que ele ia acabar com a minha vida, enfim, tudo aquilo ali, né? Eu entendia, óbvio, o desespero dele, mas assim, não justificava também aquela atitude de, né, de me ameaçar, assim, né? Enfim, gente, foi assim, terrível, terrível. Sei que foram as 2 horas mais longas da minha vida, sim, e mais desesperadoras, porque eu me preocupava muito com a vida da idosa, do que podia ter acontecido com ela, né? E todo mundo ali, né, tentando descobrir ou encontrar. Gente, eu vou dizer pra vocês que Deus é muito bom, né? Deus é maravilhoso. Então, o que aconteceu? Não passou muito tempo, o telefone, porque assim, ela morava, antes de entrar comigo, num lugar, num bairro aqui. E essa casa onde ela morava, quem estava morando agora era o filho, um dos filhos dela. Mas o telefone fixo da casa era o mesmo desde sempre. Então era algo que na memória dela ela não esqueceu aquele número de telefone. Então, depois de longas 2 horas, toca o telefone da casa dele. E alguém ficou lá na casa, né? Porque se caso alguém ligasse, tá. Ligaram lá e falaram, ó, tal, dona fulana, tal, tá aqui, tal. Ah, sim, aí descobrem tudo como é que foi que aconteceu. Então vamos lá, porque existe uma sequência de coisas do que aconteceu logo em seguida. Ela sai da casa e a minha casa ficava quase numa esquina e nessa esquina ela dobra, tá? Quando ela dobra, meio da quadra, ou nem isso, tem uma borracharia. Ela entra na borracharia. Você vê também, o cara, a meia quadra da minha instituição, né? Podia ter se tocado, mas enfim, não se tocou que ela poderia ter saído da casa de repouso, né? Ela senta ali, fala que ela tá cansada, que ela tá andando, que ela tá cansada, que ela acabou de sair de uma missa da igreja, que na cabecinha dela ela tava na igreja, né? E que ela precisava voltar para casa porque a mãe dela estava sozinha e ela estava muito preocupada. Então, o que acontece nesse momento? O dono da borracharia ali percebe que ela está confusa, né? Mãe de uma idosa daquela idade, provavelmente não tem. Começa a conversar com ela, extrair informações e tal. E como ela fala que saiu da igreja, ele liga nas igrejas perto. Então, tinham duas. E fala, ó, ela falou que acabou de sair da missa. Não, aqui não tem missa hoje. E liga na outra. Ah, sim, mas teve mais cedo, né? E ela falou, não, então, ela falou que saiu daí, ela deve ter saído daí, tá confusa e tudo mais. O que acontece? Passam pro padre dessa igreja e o padre manda buscar ela lá na borracharia. E o padre vai e pega ela e leva pra igreja,
né? Chega lá, diz que ela toma um café com o padre, come bolo e a gente aqui desesperada atrás dela, né? E nessa conversa, vai, vem, conversa, ela fala o número do telefone e ele, né, vou ligar, porque realmente, de fato, pode ser que esse número de telefone ainda exista. E cai na ligação lá onde era a casa dela. E aí vamos todos lá na igreja buscar ela calma, serena, dizendo que estava ali conversando com o padre, estava feliz da vida, que estava com o padre. Eu vejo ela, porque daí eu vou até a igreja também, a hora que eu vejo ela, eu caio num choro desesperado, né, assim, de um misto de tudo, né, de sentimentos. E ela me abraça e fala, ai, por que você tá chorando? Tá tudo bem, não sei o que, né, enfim. Hoje a gente fala até um pouco sorrindo sobre essa história, mas é óbvio que naquele dia eu fiquei, assim, completamente desesperada, né. Então, o que eu quero contar com essa história, né? Assim, veja que a gente ouve relatos de idosos que fogem da sua própria casa e de instituições. Isso, de fato, não é algo tão incomum de se ver. Não é tão comum, mas a gente, às vezes, ouve histórias assim, né? E por que é tão importante a gente prestar muito atenção? Como nunca tinha acontecido, era algo que, sei lá, a gente, né, mesmo cuidando, a gente, só que vão ter momentos que a gente vai ter idosos com um perfil mais assim, né, mais de, tá aberto aqui eu vou, ou dar um estalinho, vou embora pra casa, aí levanta e vai, né. Então, assim, é algo que a gente precisa de verdade estar atento. É óbvio que depois dessa situação, nunca mais houve nenhuma outra, né, a gente redobrou a atenção e os cuidados, a gente mudamos o sistema do portão, da situação toda, né? Para que nunca mais isso viesse a acontecer. Graças a Deus, ela não sofreu absolutamente nada. Na verdade, ela estava feliz da vida que ela estava com o padre, né? Lá, tomou um café, comeu um bolo com o padre. Mas assim, entender a seriedade, né? Não que antes eu não enxergasse a seriedade do meu trabalho, mas eu vivia mais tranquila porque achava que, sei lá, não ia levantar, não iam fazer, não ia tentar, né? Eu depois tive uma outra tentativa de um idoso, mas daí muito ardiloso e esperto, que é uma outra história que eu conto pra vocês. Aí era uma outra situação, né? O idoso 100% lúcido, aí foi diferente a história, né? Mas essa idosa, de fato, assim, ela aproveitou o portão e foi. Então é muito importante. Existem hoje até, né, situações de identificar o idoso ou com uma pulseirinha ou com um colarzinho. Isso é muito importante porque aí nesse momento quem encontrar vai saber, tem uma medalha, né, tem algo aqui identificado com o nome, com o telefone, caso encontre o idoso. Então isso é muito importante porque você fala com o idoso, ele não sabe, né, ele já tá num outro nível ali da demência que ele vai relatar coisas para você muitas vezes do passado e esse passado pode nem existir mais, né? O lugar, o telefone, graças a Deus que nessa situação ainda existia. Então são situações que depois a gente repensa, revê, muda o sistema, né? Muda a rotina para que isso nunca mais aconteça. Mas a minha intenção de trazer essas vivências minhas é que vocês não precisem passar por isso, né? Então, assim, se atentar que isso pode acontecer. E é gente, assim, num piscar de olhos. Num piscar de olhos aconteceu. Então, nunca achem que não possa acontecer. Nunca achem que, não, fulano acho que não consegue. Eles dão um jeito quando você vê aconteceu. Então, identificar esses idosos é muito importante através de uma pulseirinha, um colarzinho, alguma coisa que identifique esse idoso quando não é lúcido, né? Para que se vir a acontecer, né? Pelo menos a identificação vai ser feita mais rapidamente, vai conseguir buscar ali onde esse idoso está. E redobrar, sempre triplicar todo o sistema de entrada e saída da casa. A gente sabe que muitas vezes são casas, são residências, é algo muito mais simples. Eu falo com pessoas de todos os níveis, né? De uma instituição mais robusta, com portões, com câmeras, com não sei o quê, mas também falo com casas que são só casas. Um portão que você vai lá e abre e tal. Então é importante se estruturar para proteger, né? Para proteger de fato esses idosos que não têm consciência e que acabam, né, saindo sem que a gente nem sequer perceba. Então a intenção desse vídeo de hoje é dizer que precisamos estar atentos a isso, precisamos cuidar para que a gente nunca precise viver isso, porque
desesperador, né? De fato, graças a Deus que com ela não aconteceu nada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham se identificado em algum momento, que vocês usem isso que eu falei a favor de vocês, né? Para que vocês não passem por isso. Repensem aí como é que tá essa parte da instituição de vocês, para que vocês nunca precisem passar por isso, tá bom? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa aqui seu comentário, compartilha com alguém esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.